Boa tarde, alunos do sexto 4 da Escola Estadual Mário Porto. Meu nome é professor, eu sou o professor Edemir, sou professor de vocês de língua portuguesa e na data de hoje, nas aulas de hoje, a gente vai dar andamento à correção das atividades do PET 2. Na aula passada, com a presença da Júlia e da Giovana aqui na nossa aula ao vivo, na correção ao vivo. A gente terminou a correção da semana 1 do PET 2 e a gente está terminando agora a correção da semana 2. Se tudo ocorrer bem, se a gente conseguir dar um ritmo legal, a gente vai terminar a correção da semana 2 e vai fazer a correção da semana 3 e 4 ainda hoje, tá? Se a gente não conseguir terminar até o final da semana 4, não tem problema. Amanhã a gente continua. Inclusive a Giovana me pediu para começar um pouco mais cedo amanhã. Eu estou pensando em começar no horário perto das 2 horas, para a gente conseguir terminar a matéria, tá? Queria lembrar também a todos vocês que, independentemente se vocês não conseguirem participar dessa correção ao vivo, o professor está gravando essa aula e vai disponibilizar no meu canal do YouTube. Eu vou colocar a gravação da aula no WhatsApp, no grupo de WhatsApp de língua portuguesa do sexto 4, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, mesmo depois que assistiu a gravação, vocês podem me chamar no privado. E o professor, dentro da medida, quando ele não estiver em sala de aula, dando aula para outra turma, o professor se dispõe a responder as dúvidas de vocês. Então, pessoal, na aula de ontem, a última questão que a gente trabalhou foi esta questão aqui, que era a questão 6. A questão pedia para que a gente fizesse uma relação entre o título da entrevista, porque nessa semana 2 a gente está trabalhando com o gênero textual entrevista, pediu para que a gente fizesse uma relação entre o título do texto, que a escritora lança 3 livros ou 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais, com a pergunta na qual a entrevistada fala sobre esse determinado assunto. E qual título, qual desses títulos, perdão, pessoal, o professor está viajando. Foi a pergunta 5 que a gente fez. Essa que eu estou falando é a gente fazer a relação entre a frase que a entrevistada, que é a Ana Maria Machado, falou que criança não vê a diferença, ela vê a igualdade, e com qual dos títulos, qual dos 3 livros que ela lançou durante esse período de pandemia, durante esse período de quarentena, qual dos 3 títulos que se aproximava dessa frase aqui do título, que é uma frase que ela falou. Porque, como eu expliquei para vocês ontem, essa frase, no contexto da entrevista, por mais que não estivesse dentro da parte que trata das perguntas e das respostas, ela é colocada entre aspas. E as aspas, nesse tipo de texto, numa introdução à entrevista propriamente dita, significa que a jornalista está dando voz à entrevistada naquele momento. Então, essa frase, criança não vê a diferença, ela vê a igualdade, foi uma frase dita pela entrevistada, a escritora infanto-juvenil Ana Maria Machado. E a gente fez essa correlação se utilizando de 2 pontos do texto da entrevista, onde ela se refere a um desses livros que ela lançou, que se chama Igualzinho a Mim. E a gente até relacionou a palavra igualzinho com a palavra igualdade, que as duas têm o mesmo radical, as duas têm o mesmo histórico de significação. Tá? E por conta disso, a resposta dessa questão, número 5, seria o título ou o livro lançado pela escritora Ana Maria Machado, chamado Igualzinho a Mim. Essa é a resposta da questão 5. Entrando então agora, pessoal, na questão 6, indo para a reta final aqui da nossa semana 2, a gente tem a próxima pergunta que o professor vai ler para vocês, naquele mesmo esquema de ontem. Logo depois do título da introdução da entrevista, há a seguinte frase, que eu expliquei para vocês ontem, que é o subtítulo. Escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. O que o PET pede para a gente? Olha só, copie a pergunta que, ou poderia ser também na qual, a entrevistada responde sobre o assunto e jornais. Uma pergunta bem tranquila, pessoal, porque quem pelo menos leu a entrevista uma vez, ela já vai estar de cara de saber que a resposta da Ana Maria Machado, inclusive, é uma das respostas mais longas, talvez a principal
a principal resposta da entrevista toda, a última resposta dela, é uma resposta à pergunta da jornalista até vamos falar o nome, Marcela Franco, sobre Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Pronto, pessoal. Está aqui a resposta que vocês precisam para responder a questão 6. Eles pedem, o pessoal do PET nem pede para que vocês interpretem ou respondam. Eles só pedem para que vocês copiem a pergunta. Então, pessoal, a resposta está aqui na cara. A resposta é, Ana, você contou que lia jornal desde pequeno. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Está aqui a nossa resposta da questão 6. É só colocar ali. É uma resposta bem fácil. O professor nem precisa se alongar muito para tentar explicar ela, porque é uma pergunta que está inteiramente contida no texto. A gente não precisa nem formular ou refletir sobre o texto, sobre a entrevista, para poder responder ela. Vamos passar para a próxima, então, questão 7. Questão 7. O gênero de texto entrevista, que é o gênero textual que a gente está trabalhando nessa semana, é uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Tranquilo isso também. A gente já percebeu isso de cara quando viu o texto. Complete o quadro com as funções de cada um numa entrevista. Bom, pessoal, outra pergunta muito fácil, porque a resposta dela já está contida no nosso enunciado. Perceba aqui, ó, o gênero de texto entrevista, barra, porque aqui, isso aqui a gente já sabia. É uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Então, pessoal, é só a gente completar. Essa é uma questão muito, muito, muito fácil. É só a gente completar aqui. O entrevistador é quem pergunta ou quem responde? O entrevistado é quem pergunta ou quem responde? Mamão com açúcar, pessoal. A gente já está cansado de saber, principalmente para quem viu a nossa gravação da aula passada, que o entrevistador está na figura de jornalista, ou seja, é aquela pessoa que pergunta, e o entrevistado é a pessoa, na maioria das vezes, especialista sobre um determinado assunto, que usa dessa especialidade ou da experiência dela nesse assunto para poder enriquecer aquela entrevista. A opinião da pessoa que é entrevistada é a essência do texto do gênero textual entrevista. Então, entrevistador é quem pergunta, e entrevistado é quem responde. Você pode elaborar mais um pouco a pergunta. Você pode colocar aqui o nome do entrevistador e a profissão. Você pode colocar que o entrevistador é a jornalista Marcela Falcão. Deixa eu só confirmar para ver se é isso. Marcela Franco é o nome. Você pode colocar aqui, ó, jornalista Marcela Franco. E o ah, não, perdão. É o professor aqui. O professor está achando a pergunta simples demais, é ele que não está lendo direito. A primeira, o professor também não lê direito, não. Ele precisa. Por isso que é tão importante que a gente lê esses textos com atenção. A pergunta, a questão não está perguntando quem que é o entrevistado e quem que é o entrevistador. Ela está perguntando quem que é o entrevistado. No caso, é a autora Ana Maria Machado. Então, esquece essa questão aí da jornalista. Aqui a questão não pergunta sobre o entrevistador, pergunta apenas sobre o entrevistado. Então, o entrevistado, se você quiser dar uma resposta mais completa, você pode colocar a escritora Ana Maria Machado. Agora, com a questão do assunto, é um pouco mais difícil, porque o assunto a gente vai precisar dar uma olhada no texto para a gente poder saber do que se trata aquele assunto, tá? Isso, a gente não vai precisar nem copiar muito. Lá no subtítulo, vocês lembram que lá no subtítulo que a gente fez a leitura da entrevista ontem, a gente já percebeu qual que é o tema, que inclusive a gente falou que ele estava presente aqui no nosso subtítulo. Então aqui, ó, escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevistas sobre literatura e jornais. Então, aqui, a gente já sabe que o tema do texto, se você quiser dar uma resposta mais completa sobre essa questão, sobre qual que é o assunto da entrevista, você pode colocar aqui, ó, o subtítulo inteiro. Você pode falar que o assunto principal da entrevista é que a Ana Maria Machado, a entrevistada, lançou 3 títulos infantis, ou
3 livros infantis e ela dá entrevistas sobre literatura e jornais. Agora, se você falou simplesmente que o assunto principal da entrevista é sobre literatura e jornais, que é o assunto da maioria das perguntas que a jornalista Marcela Franco fez para Ana Maria Machado, você também acertaria a questão. Você está até fazendo um joinha aqui, você acertaria também a questão. Então, você tem uma resposta que pode ser mais completa, onde você colocaria todo o subtítulo do texto aqui, da entrevista, ou você pode simplesmente falar que o assunto principal que o entrevistado vai falar é sobre literatura e sobre jornais. Pode Professora, falar, eu não tô te pode falar, Giovana. escutando. Ixi, você está me escutando, Giovana? Não, eu não sei se é problema no meu celular ou é na chamada. Eu vou sair e vou tentar entrar de novo, porque eu não tô escutando. Tá, tudo bem, sem problema. Eu tô escutando normal. Tá. A Júlia vai tentar entrar de novo, eu vou aceitar ela aqui. Mas dando continuidade aqui, pessoal. Terminamos aqui a questão 7, tá? Vamos passar para a questão 8. A última desse primeiro texto, do texto sobre a entrevista. Vamos lá. A entrevista é mais comum ocorrer numa conversa oral. Lembra que o professor falou para vocês ontem? A entrevista, na maioria das vezes, é um bate-papo entre o entrevistador e o entrevistado. Deixa eu só ver se a Julia. Entre o entrevistador e o entrevistado. E esse bate-papo, ele é gravado, tá? Na maioria das vezes, antigamente com um gravador e hoje, muito provavelmente, com um telefone celular, que tem esse recurso da gravação, tá? E que depois o jornalista escuta essa entrevista várias vezes e ele vai transcrevendo, ele vai escrevendo aquilo que o entrevistado falou, cortando alguns vícios de linguagem, cortando, por exemplo, às vezes a pessoa gagueja, ela demora para pensar entre uma resposta e outra. Então, aí, nesse caso, o jornalista corta essas interferências que não vão acrescentar em nada no texto, e aí coloca aquilo realmente que a entrevistada respondeu. Júlia, você está conseguindo me escutar agora? Sim, era problema Beleza. no meu celular mesmo. Tá, eu vou voltar para cá, tá? Ok. Beleza. Então aqui, ó, a entrevista é mais comum ocorrer numa conversa oral quando o entrevistado responde às perguntas que são gravadas. Posteriormente, as perguntas e as respostas são transcritas, aquilo que eu falei para vocês, elas são escritas para serem lidas. Então, alternativa A. Marque o que pode indicar, na sua opinião, que a escritora e quem faz as perguntas estão conversando oralmente, nessa pergunta abaixo. Ou seja, o pessoal do PET ele está pedindo para que a gente indique algum tipo de oralidade ou algum tipo de vício de linguagem que a gente usa quando a gente está conversando. Vocês já devem ter percebido que a gente não conversa da mesma maneira que a gente escreve. Quando a gente conversa, a nossa principal função nela é comunicação. É a gente entender o que a pessoa está falando, entender o que a pessoa está falando e se fazer entender para que a outra pessoa que está conversando com a gente possa também participar. Uma conversa é uma maneira que a gente tem de compartilhar experiências e compartilhar memórias. E a gente faz isso por meio da linguagem, tá? Então, a principal função de uma conversa oral, de uma conversa que a gente tem com qualquer pessoa no nosso dia a dia, é a gente se comunicar. Quando a gente lê um texto, no caso, uma entrevista, o principal objetivo que a gente busca nesse tipo de texto é a gente poder assimilar, adquirir ou levar aquela informação que a pessoa é entrevistada com a gente. A gente tenta aprender alguma coisa com aquela entrevista para a gente poder assimilar aquela informação, depois reproduzir ela, se posicionar, se concorda ou não com ela, mas levar essa informação para outra pessoa, para quando a gente for conversar com outra pessoa. Ó, eu li uma entrevista legal de uma escritora que acabou de lançar 3 livros. Você viu? Foi publicado no jornal tal, tal, foi publicado no jornal Folha de São Paulo, saiu no dia tal. Ah, eu concordo com ela, ou ah, eu não concordo com ela. Então, os objetivos
que a gente tem numa conversa oral são diferentes dos objetivos que a gente tem quando a gente lê um texto. E os vícios que a gente tem quando a gente fala, por exemplo, ó, o professor, se a fala do professor aqui da aula ela fosse transcrita, aquela questão anterior que o professor leu de maneira apressada e confundiu um dos itens aqui, confundindo confundiu as funções aqui do assunto principal com o entrevistado, isso seria cortado numa entrevista, porque o texto não tem motivo nenhum da gente colocar esse tipo de equívoco no texto. Então, um texto, quando a jornalista vai fazer a transcrição, ela costuma cortar aquilo que não tem relevância, não tem assunto, ou aquilo que vai deixar o texto mais longo sem necessidade, tá? Então, aqui, ó, mas eles não querem que a gente encontre essas marcas no texto inteiro. Eles deram uma pergunta aqui para a gente, tá? Que a gente vai procurar agora no texto, e a gente vai procurar alguma marca de oralidade nessa questão. Então, vamos lá. Você vai ter de novo aqui qual que é. Ah, tá. Sim. Então, aqui, seria essa última pergunta que a jornalista fez para Ana Maria Machado. Ela quer que a gente procure alguma marca de oralidade aqui, alguma coisa que indique que se trata de um texto falado, tá? E aqui, ó, a gente pode achar vários pontos, e o professor de cara aqui já bateu o olho em uma parte aqui do texto, que eu estou circulando agora para vocês, ó, que já marca oralidade no texto. Aqui, ó, a escritora Ana Maria Machado, ela se utiliza da seguinte expressão: a gente lia. Percebam que se a gente fosse colocar isso num texto escrito, num texto com uma linguagem mais formal, a gente teria que colocar nós líamos, entendeu? Na linguagem oral, quando a gente conversa no dia a dia, ninguém vai engolir um dicionário e vai ficar falando nós líamos, nós fazíamos, nós andávamos, entendeu? Nós lavávamos a nossa casa, nós lavávamos a nossa casa nas segundas-feiras. Perceba bem que o professor falou agora quase como se ele tivesse engolido um dicionário. Ninguém conversa desse jeito, né, gente? A gente vai falar, a gente lia, a gente fazia, a gente andava. É a maneira que a gente consegue se expressar de maneira mais rápida e que é uma maneira em que as pessoas conseguem entender plenamente o que a gente quer dizer, sem que a gente precise escrever da maneira como a gente escreve. Então, aqui, ó, para a gente não tomar muito tempo e o professor procurar todas as partes aqui que geram oralidade, eu vou indicar uma, que já é o suficiente aqui para a gente responder a nossa pergunta. Essa expressão, a gente lia, ao contrário de nós líamos, é uma marca de oralidade no texto. Aí vocês podem perguntar, professor, mas por que, que a entrevistadora, por que, que a jornalista não colocou na linguagem formal? Muito provavelmente, pessoal, para dar uma ideia, isso aqui é feito de propósito. Isso aqui é para dar uma ideia de que a entrevista foi descontraída, que foi um bate-papo, para dar uma proximidade entre aquilo que a escritora está falando e a gente, entendeu? Para mostrar que a escritora ela está descontraída e está conversando de uma maneira que a gente consiga entender na nossa vida comum. Se ela falasse a gente lia numa conversa com a gente entenderia perfeitamente o que ela queria falar. Mas a gente lia é uma expressão eminentemente oral, não é uma expressão escrita, tudo bem? É que no texto, um texto de entrevista, a gente tem essa licença poética para poder usar essas oralidades. No caso aqui, a gente lia. Então, a resposta que a gente pode colocar aqui na na alternativa A da questão 8, a gente pode colocar essa questão aí dessa expressão a gente lia, tá? Isso aí é uma marca que mostra, que mostra que no texto a entrevistadora e a entrevistada estavam conversando oralmente. É aquilo que a gente chama em língua portuguesa de oralidade, tá? E aqui, ó, a B já é a sequência disso que o professor explicou para vocês.
Porque a letra B pede para você explicar qual foi a expressão que você marcou. E a gente marcou a expressão a gente lia. E aí você vai falar aquilo que o professor falou. Na linguagem escrita, buscamos, na maioria das vezes, usar a linguagem formal. E na linguagem formal, a expressão a gente lia é uma expressão que é gramaticalmente incorreta. Mas como se trata de um texto de entrevista, essas marcas de oralidade, elas são aceitas tranquilamente, tudo bem? Então é isso que você vai explicar. Ao invés da jornalista transcrever a fala da Ana Maria Machado como nós líamos, que seriam gramaticalmente correta, que seria uma seria uma expressão formal da nossa língua, ela se utilizou da expressão a gente lia, que é a maneira como a gente costuma falar quando estamos numa conversa ao vivo com outra pessoa, tá? Mamão com açúcar, pessoal. Escreveu isso aqui, talvez existem outras marcas de oralidade na resposta, mas colocou essa aqui, já atendeu aquilo que o professor espera de vocês. A expressão que vocês vão marcar é a gente lia, e a explicação que você vai dar foi essa que o professor acabou de falar para vocês. Se utilizou a gente lia quando o gramaticalmente correto seria o nós líamos, tá? Mas como se trata de um bate-papo, de uma entrevista, a gente permite essas marcas orais no texto. Agora, pessoal, a gente passa para o texto 2, tá? O texto 2 são 2 parágrafos, é um texto curtinho, ao contrário da entrevista. Vamos dar uma lida nele e vamos ver o que o pessoal está perguntando para a gente. Vamos lá. Ó. Depois de um 2020 bastante complexo, o primeiro mês do novo ano chega ao fim. Então a gente já tem uma ideia aqui de quando o texto foi escrito. Foi escrito muito provavelmente no final do mês de janeiro, tá? O primeiro mês do o novo ano é 2021, é o ano que a gente está. Ainda com muitos desafios pela frente, mas sem deixar que esse novo formato nos faça esquecer da importância de certas atividades. A leitura é um hábito de grande importância para o processo de aprendizagem do ser humano. Além de proporcionar a viagem até diversos lugares e universos, ela proporciona o aprimoramento do vocabulário, bem como o aprimoramento da escrita. Ele não colocou aqui esse bem como, mas a gente consegue saber que ele está falando do aprimoramento pela construção da frase. Você pode aqui trocar do vocabulário por da escrita, que o sentido do texto fica igual. Então, ela proporciona o aprimoramento do vocabulário, da escrita e, claramente, contribui para o desenvolvimento da criatividade e de competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Então, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos lançamentos de janeiro e embarque nessa viagem com a gente. A gente consegue, pessoal, a gente tem aqui, ó, nessa estrutura desse texto, a gente tem um primeiro parágrafo, onde vai se explicar sobre, principalmente, a importância da leitura como um hábito, principalmente para aquelas pessoas que estão em fase escolar, como vocês, porque proporciona, além dessa questão aqui da viagem, e essa viagem aqui, pessoal, é linguagem figurada. Na verdade, quando a gente lê um livro, ou quando a gente lê um texto bacana, a gente viaja mentalmente, não fisicamente. A gente viaja porque a gente aprende determinados assuntos que a gente não dominava, ou a gente se transporta, a nossa imaginação vai a determinados lugares. Você pode ler, por exemplo, um livro ou um mangá que se passa no Japão feudal. E aí você leva a sua imaginação prestando atenção nos detalhes, nas descrições ou nos desenhos, se for um mangá, como que era aquela realidade que a gente não conhece, que a gente mal conhece, que é a realidade do Japão medieval, e a gente consegue ter uma ideia de como era a vida e as relações entre as pessoas naquela época. Então, quando a gente fala de viagem, a gente está falando da viagem em sentido figurado. É uma viagem que a nossa imaginação faz para esses lugares e universos, do jeito que o pessoal está falando aqui. E além disso, além de proporcionar que a nossa imaginação viaje para outros lugares e que a gente aprenda coisas novas, ela proporciona ainda que a gente possa aprimorar o nosso vocabulário. Vocabulário, pessoal, vocês já devem saber isso. Vocabulário é a quantidade que a gente usa, que a gente memoriza e usa no nosso falar e no nosso escrever no dia a dia.
Vocês já devem ter percebido que quase sempre, quando a gente lê um texto novo, a gente aprende palavras novas, ou a gente aprende o significado de palavras novas. Isso significa aprimorar ou expandir o nosso vocabulário, tá? E ao mesmo tempo, a leitura ela ajuda a gente no aprimoramento da nossa escrita. A gente escreve melhor, por quê? Porque a gente escuta ou a gente lê a mesma palavra várias vezes, ou a gente se depara com palavras que a gente nunca viu, e a gente vai prestando atenção na escrita daquelas palavras. Ah, tal palavra se escreve com J, se escreve com G, ou tal palavra se escreve com X, com C ou com S. A gente vai aprimorando a nossa escrita também, porque a gente tem mais contato com palavras. Palavras, pessoal, leitura é igual uma mochila que a gente carrega com a gente. Quanto mais você vai enchendo a sua mochila de pedrinhas, mais, e a gente, vamos colocar uma metáfora aí, como se cada pedrinha que a gente colocasse fosse um livro, uma coisa que a gente aprende, essa mochila, ela vai só crescendo. Então, quanto mais você lê, pessoal, mais pedrinhas você vai colocando na sua mochila. Mais facilmente você vai expandindo o seu vocabulário e você vai escrevendo melhor. Então, não existe uma fórmula. Infelizmente, o professor queria virar para vocês e falar que existe um livrinho que você lê e você aprende a escrever bem e a ler bem. Mas leitura é um negócio contagiante. Quanto mais você lê, mais você escreve e lê melhor, tá? Inclusive aqui, além disso, além desses dois aspectos, você desenvolve também a sua criatividade e as competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Foi isso mais ou menos que o professor falou para vocês. Vocês vão levar essa mochila, essa bagagem de vocês de conhecimento prévio, vocês vão levar para o resto da vida. E essa mochilinha, ela não esvazia. De vez em quando você pode achar que você esqueceu alguma coisa, mas aquela informação está guardada no seu cérebro. É só você começar a ler um pouquinho que você já, lembra na hora, tá? Eu queria que vocês prestassem atenção, pessoal, para a gente responder essa questão, nesses verbos aqui, nesse último parágrafo, porque ele é a chave da resposta aqui da nossa questão 9, tá? Olha só, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos lançamentos de janeiro, embarque nessa viagem com a gente. Percebam que existem dois verbos aqui. Verbos são aquelas palavras que indicam a ação para a gente. A gente tem o verbo liga, se liga, e a gente tem o verbo embarque. Esses dois verbos, meninas, eles estão naquilo que a gente chama de modo imperativo. Modo imperativo é a conjugação desses verbos como se fossem ordens para a gente, tá? Quando a mãe da gente, eu vou dar um exemplo para vocês do dia a dia, e o professor também tem a mãe dele é bem brava. Quando a mãe da gente pede para a gente, por exemplo, quer que a gente lave a louça, ou que a gente, sei lá, lave a nossa louça, ou passe um pano na casa, ela não vai falar, Júlia, Giovana, Ademir, vocês poderiam, por favor, lavar a louça ou passar um pano na casa? Não. Elas já vão virar para a gente e vai falar, vai lavar a louça, ou passa pano na casa, que eu já falei para você fazer isso. Esses verbos, eles estão naquela conjugação que a gente chama de modo imperativo. São verbos utilizados para dar uma ordem ou para fazer algum pedido para a gente. Esse tipo de verbo, meninas, é um tipo de verbo muito utilizado naquilo que a gente chama de textos injuntivos, como um manual de instrução, uma bula de remédio, ou um texto de publicidade. Porque a função do texto de publicidade é fazer a gente consumir alguma coisa, a gente comprar alguma coisa, a gente conhecer alguma coisa. Então, olhando aqui esse último parágrafo, fica bem claro para a gente que a pessoa que escreveu, ele está dando uma ordem para a gente. Se liga, embarque. E quando a gente lê a palavra lançamentos, a gente imagina que deve ser lançamentos ligados a livros, porque no primeiro parágrafo o pessoal está falando sobre livros. Então, a ideia desse texto aqui é poder induzir quem está lendo a comprar livros, a consumir livros que foram lançados em janeiro. Por isso que existe esse primeiro parágrafo falando sobre a importância da leitura. Vocês entenderam a dinâmica? Primeiro o pessoal fala o quanto é importante ler, depois fala, então agora que vocês já sabem o quanto é importante ler, vamos comprar esses livros, tá? E aí, pessoal, a partir do momento que a gente tem uma ideia
desses detalhes que eu passei para vocês, a gente pode responder facilmente essa questão 9. Marque a resposta certa. O texto 2 é do gênero, aí tem uma primeira opção convite, uma primeira opção notícia e uma terceira opção propaganda, tá? A resposta correta, nesse caso, vai ser uma propaganda, tá? Porque nesse caso aqui a gente está falando sobre o consumo de livros. O primeiro parágrafo fala sobre a importância do ato de leitura e o segundo parágrafo convida a gente, nesse caso aqui, a pegadinha não está aqui no termo notícia, mas está no termo convite. Mas como a gente está falando de uma editora de livros, sobre a importância de livros, sobre lançamentos, esse texto é um texto que tem um sentido eminentemente de propaganda. Seria a resposta da nossa questão 9. E por fim, a gente chega aqui na nossa última pergunta, que pede para a gente localizar de onde o texto foi extraído, esse texto aqui, o segundo texto, né, esses 2 parágrafos, e quais são as palavras contidas na fonte que indicam a finalidade do texto. Isso aqui o professor já passou para vocês, tá? A fonte, basta a gente olhar aqui aonde o texto está disponível, que no caso aqui é da editora Moderna, que é a editora que publica esses livros, tá? Então essa resposta aqui, a fonte de onde ele foi extraído. Se você quiser dar uma resposta completa para o professor, você pode colocar todo esse texto aqui, ó, disponível em, aí você coloca o endereço aqui de internet, onde você encontra esse texto, tá? Essa aqui é a primeira parte, a fonte de onde o texto foi tirado. Agora, a segunda parte, que são aquelas palavras que indicam a finalidade do texto, o professor explicou para vocês, mas agora há pouco. Você vai olhar aqui, ó, principalmente na questão dos verbos, no modo imperativo, o se liga e o embarque, e a questão aqui da palavra lançamentos. Colocou isso aqui, que foi o que o professor já tinha explicado para vocês, vocês acertam a questão, tá? Giovana, eu vi que você tinha caído, você voltou agora? Não, peraí, porque eu fui resolver o negócio dessa atividade. O que aconteceu? Oi, Giovana, tá tudo bem aí? Tá tudo bem, porque eu tinha saído pra resolver o negócio da atividade de ciências. Ah, tudo bem. E aí eu tô acabando de explicar, mas aí depois, quando eu disponibilizar o vídeo, é só você consultar lá, tá? Ok. Eu acabei de responder aqui a questão 9 e a questão 10. Vou passar agora, meninas, para o PET 3. Eu posso passar direto ou vocês querem fazer um intervalo? O que vocês acham? Pode ir direto, professor. Tá, eu vou passar direto então. Pode ser, né, Júlia? Pode? Tá. Então, só um instante aqui que eu vou trocar aqui a tela, tá? Pronto, menina, eu coloquei agora a tela da semana 3. Apareceu aí na tela de vocês? Agora apareceu. Tá. Então vamos começar, pessoal. Na semana 3, a gente vai passar para um outro tipo de texto. Vocês percebem que o PET de vocês, na maioria das vezes, são essas questões. A gente trabalha numa hora, trabalha com texto de notícia, na outra trabalha com uma entrevista, e agora a gente vai trabalhar com um texto que a gente chama de divulgação científica, tá? Então, aqui, ó, aquele roteiro de sempre. Primeiro, a gente tem essas informações técnicas que são disponibilizadas, elas são mais importantes para o professor do que para vocês. E a seguir, a gente tem um pequeno texto aqui explicando o que é que a gente vai trabalhar na nossa semana 3. A gente vai trabalhar, o tema é divulgação científica. Textos de divulgação científica. Então, vou ler para vocês. Ao longo da história, a humanidade se desenvolveu em muitos aspectos com a ajuda das ciências.
A possibilidade de usarmos a energia elétrica para iluminar os nossos lares e fazer funcionar os eletrodomésticos e eletrônicos, bem como a invenção das vacinas e os recursos que a medicina tem hoje, e os automóveis cada vez mais modernos, e todos os recursos que tornam as nossas vidas mais confortáveis, desde alguns tecidos que nos vestem, até os materiais de que são construídas as nossas casas. Tudo isso que eu acabei de enumerar para vocês são conquistas da ciência. E muito mais, muitos outros aspectos. Praticamente é impossível a gente passar um dia todo, pessoal, sem a gente se deparar com alguma coisa que a ciência ajudou a bolar para tornar a vida da gente mais prática, ou para tornar a vida da gente mais dinâmica. Aqui, esse primeiro parágrafo elencou uma série de exemplos que a gente pode dar daquilo que a gente chama de conquistas das ciências. No entanto, continuando, é importante que as descobertas científicas não se encerrem dentro dos laboratórios. Ou seja, não faz muito sentido a gente ficar fazendo pesquisa por pesquisa. É necessário que essas pesquisas elas tenham desdobramentos práticos na vida da gente, é isso que eles estão falando. Um estudo científico é realmente significativo e relevante quando ele contribui para a qualidade de vida das pessoas. Para que isso aconteça, é preciso que as suas descobertas sejam divididas com outros cientistas e com a população de um modo geral. Para esse fim, existem os chamados textos de divulgação científica. Aquilo que o professor falou. Não tem muito sentido ficar fazendo pesquisa e os resultados dessas pesquisas, as contribuições, as evoluções, elas ficam presas em laboratório. Até para que essas pesquisas sejam aprimoradas, meninas, é necessário que os resultados dessas pesquisas sejam divulgados para que outros cientistas, de posse desses resultados, eles possam fazer novos experimentos para poder falar, sim, os resultados da pesquisa de fulano estão corretos e vamos seguir eles para desenvolver processos para a vida das pessoas. Ou não, eu, cientista, descobri uma falha no estudo de fulano e beltrano. Então, o estudo pode ser melhorado. É como se cada cientista, depois que lesse um texto de divulgação científica, ele percebesse que um tijolinho da pesquisa do outro cientista está fora do lugar, ele vai lá e vai retirar aquele tijolinho e vai colocar um tijolinho novo. E aí os cientistas vão criando um castelo até a gente chegar numa grande descoberta científica, com a ajuda de todos os cientistas. É lógico que um texto de divulgação científica vai ter um autor, mas o texto ele é melhorado a cada dia, a partir que outros cientistas vão contribuindo ou apontando falhas na pesquisa de um outro cientista. O texto de divulgação ele serve justamente para isso, para mostrar os resultados de uma pesquisa, para que outros cientistas possam ajudar a melhorar aquela pesquisa, ou para que a gente, para que nós, que não somos cientistas, a gente possa ter uma ideia daquilo que está sendo produzido em termos científicos em algum lugar do mundo, tá? Então aqui, apresentação. E aí o PET vai dar uma série de exemplos de textos que a gente chama de textos de divulgação científica. Dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, todos esses textos aqui enumerados, todos esses exemplos, são textos de divulgação científica. Eles apresentam, e aqui, percebam que primeiro, o PET está mastigando a carne para a gente. O primeiro parágrafo, ele dá exemplos de textos que são considerados de divulgação científica. No segundo parágrafo, ele vai dar as principais características do texto de divulgação científica, que é a linguagem clara, a linguagem objetiva e a linguagem pessoal. Continua dando mais características. Os verbos aparecem geralmente no presente do indicativo, que é o presente aqui da nossa fala, tá? Eu falo, eu ando, eu corro, eu pesquiso, são todos verbos que são dados no presente do indicativo. Ou, se a gente for falar sobre uma determinada pesquisa, a pesquisa aponta, a pesquisa mostra, isso tudo são exemplos de verbos no presente do indicativo, tá? Esse tipo de verbo, nessa modalidade, no presente do indicativo, é o tipo de verbo padrão do texto de divulgação científica. E outra característica que é muito importante, é muito característica do termo de divulgação científica, gente. Muitos termos técnicos que são específicos da área da ciência.
Isso é o que mata a gente quando a gente lê um texto de divulgação científica, porque são textos que vêm com uma linguagem que, na maioria das vezes, é de difícil acesso para a gente, entendeu? Na maioria das vezes, vem uma série de termos. Por exemplo, um texto de divulgação científica não vai falar, por exemplo, que as proteínas são importantes para os seres humanos. Um texto de divulgação científica vai falar que o aminoácido Y, que é componente de uma cadeia de átomos que vai formar a proteína Z, é importante para a formação de músculos longos das coxas, entendeu? São são textos bem específicos e com uma linguagem que, se você não tiver um conhecimento prévio sobre aquele assunto, na maioria das vezes a gente fica boiando. Então, não tem como, imagina aqui, que o PET não vai cobrar alguma coisa muito elaborada do texto com a gente, porque são textos que, na maioria das vezes, são destinados a especialistas na área. Por fim, aqui, ó, o PET fala onde a gente pode encontrar, dá um link aqui do site Brasil Escola, onde a gente pode encontrar mais informações e características sobre os textos de divulgação científica. Pois bem, meninas, aqui a gente vai ter o texto que a gente vai trabalhar durante o nosso PET da semana 3, tá? Que é um texto a respeito aqui, ó. Leia o texto e entenda como funciona uma das vacinas desenvolvidas para a imunização da população contra o novo coronavírus. Então vamos lá. Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen contra a Covid-19. Já perceba como é que a estrutura do título é um pouco diferente da estrutura do jornal. Não é uma manchete. Seria como se fosse aqui uma informação para quem está lendo. Esse texto aqui se trata de quê? Esse texto é um texto de pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen contra a Covid-19. Ou seja, os cientistas vão dar detalhes sobre como a vacina foi feita, como ela foi pesquisada, desenvolvida, e não é a vacina, não era à época. Agora a gente já sabe que é a vacina que foi escolhida pela Janssen. Mas na época ela era uma vacina que era candidata da Janssen contra a Covid-19. E esse aqui são os resultados. Vou passar para o texto. Está em andamento no Brasil a fase 3 do estudo clínico da Janssen. E aqui a gente tem o número do estudo clínico, chamado de Ensemble. É o termo em inglês que a gente usa para designar esses estudos clínicos, e que não vem muito ao caso, porque a gente está em aula de língua portuguesa e não de inglês, tá? Mas só para vocês saberem. Da candidata à vacina de uma empresa, da Janssen, contra a Covid-19. E aí que o termo que é designado para vacina, tá? Aqui, inclusive tem até as iniciais da Janssen aqui. Aí percebo que existe uma série, cada projeto de vacina tinha um número diferente. Também conhecida como ADV26, perceba que o texto é difícil. O Ensemble é um estudo clínico randomizado. Quando a gente fala de randomizado, a gente está falando em aleatório, pessoal. Significa que os cientistas eles não podem escolher aquelas pessoas que vão tomar a vacina. As pessoas elas se disponibilizam a serem cobaias da vacina. E esses estudos, eles são feitos, as pessoas recebem os testes da vacina candidata, sem que os cientistas saibam qual pessoa recebeu qual vacina. Se ela recebe aquilo que a gente chama da vacina verdadeira, ou se recebe aquilo que a gente chama de placebo, que é, a gente dá, isso acontece muito com comprimido. A gente dá um comprimido com algum medicamento que está sendo desenvolvido, o comprimido verdadeiro, e para algumas pessoas, elas recebem aquilo que a gente chama de comprimido de farinha, que a gente chama de placebo. E aí, os cientistas vão analisar como se comportam as pessoas que receberam o medicamento de verdade e aquelas pessoas que receberam o comprimido de farinha. Porque muitas vezes a mente das pessoas que tomam esses falsos remédios, a mente é tão forte, pessoal, que essas pessoas costumam melhorar, entendeu? Então, esses estudos, eles são feitos para que cientistas vejam se a pessoa está melhorando em função do medicamento, ou se elas estão melhorando em função da mente, ou pelo fato delas acreditarem que elas estão tomando um remédio de verdade. Então vamos lá. O Ensemble é um estudo clínico randomizado, aleatório, feito com duplo cego, ou seja, os cientistas não sabem quem tomou de verdade, quem não tomou a vacina de verdade, e é controlado por placebo desenhado para avaliar a segurança e a eficácia da vacina em dose única versus o placebo.
Ao todo, o estudo conta com a participação de aproximadamente 45 mil adultos. Foi a quantidade de adultos que fizeram esse teste da vacina da Janssen, com idades acima de 18 anos, incluindo uma parcela significativa de voluntários com mais de 60 anos. A pesquisa inclui, além do Brasil, participantes na Argentina, Chile, Colômbia, México, Peru, África do Sul e Estados Unidos. Ao todo, 28 centros de pesquisa participam da fase 3 do estudo no Brasil, distribuídos em 11 estados, com capacidade de participação de até 7 mil voluntários no país. Com o recrutamento de voluntários concluído, a previsão é que os dados preliminares do estudo da fase 3 Ensemble estejam disponíveis até o final de janeiro de 2021. Caso queira saber mais detalhes sobre a pesquisa, acesse os sites Ensemble Study, e aí tem o link, perceba que aqui tem um hiperlink, por isso que o termo está grifado. O que é um hiperlink, pessoal? É uma palavra incluída dentro do texto, mas que se você clicar em cima dela, e por isso esse texto aqui, ele é um texto de internet, não tem como a gente fazer isso num texto, num pedaço de papel, mas se a gente clicar em cima desse termo, você vai ser automaticamente encaminhado para o site da internet que tem o estudo completo, tá? Então, se você quer mais detalhes sobre a pesquisa, acesse os sites Ensemble Study ou Clinical Trials. São os dois sites onde você vai ter acesso a esses resultados completos. Também estamos à disposição para esclarecer outras dúvidas por meio do nosso serviço de atendimento ao consumidor, aquilo que a gente chama de SAC, pelo telefone 0800 701 1851, das 8 da manhã às 6 da tarde, nos dias úteis. Se preferir, envie um e-mail para saque@jambr.jnj.com. Então, você percebe que a empresa deixou 3 formas de contato para aquelas pessoas que querem ter acesso a esses estudos de maneira mais aprofundada, porque isso aqui é só um texto de divulgação dos resultados. Pois bem, passamos para o próximo item. Primeiro, os resultados dos estudos da vacina candidata. Vai o texto. Em janeiro de 2021, foram publicados no New England Journal of Medicine, e aqui outro hiperlink, que se você clicar, você vai para o site aqui da publicação, os novos dados preliminares da primeira e da segunda fase que mostram a vacina em desenvolvimento pela Janssen. Ou seja, percebam que há uma diferença aqui, pessoal. Esse texto é um texto da empresa Janssen, dos pesquisadores da empresa Janssen. E o New England Journal of Medicine é uma publicação americana extremamente respeitada no meio científico. Ou seja, isso aqui é uma apresentação da Janssen sobre a validade que um jornal científico de ampla aceitação, ele ratifica os resultados que foram encontrados pela Janssen. É um argumento de autoridade, tá? Pois bem, foram publicados no site da New England novos dados preliminares da primeira e segunda fase que demonstram que a vacina é em desenvolvimento pela Janssen. Os dados demonstraram que após uma dose única, anticorpos neutralizantes da Covid-19 foram detectados em mais de 90% dos participantes do estudo do dia 29, e em 100% dos participantes do dia 57. O que está falando aqui, trocando em miúdos, pessoal, que os testes que foram feitos pela Janssen e foram publicados na New England, eles mostraram que aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina candidata da Janssen à época, hoje é aquela vacina que é disponibilizada para o pessoal, 95% das pessoas ficavam imunizadas com a primeira dose e 100% ficavam imunizadas na segunda dose, que era aplicada no dia 57. Uma prévia dessa parte desses resultados iniciais havia sido publicada no Medical Review, e aqui é a tradução, tá? É a abreviação, esse termo aqui, MED, RX e V, tá? Isso aqui é para você também, é um hiperlink para você também nesses resultados. Esses dados iniciais foram publicados em setembro de 2020, o que permitiu à empresa dar andamento ao estudo global da fase 3 com dose única da vacina. Mecanismos de ação. A candidata à vacina da Janssen é baseada em vetores de adenovírus, aí eles começaram a falar o grego, né, porque são termos técnicos.
é baseado em vetores de adenovírus sorotipo 26. Os adenovírus são um tipo de vírus que causam um resfriado comum. Portanto, são bons transportadores em seres humanos. Ou seja, pessoal, o que eles estão falando aqui? Que a vacina contra a Covid, ela se utiliza de outros vírus, os vírus daquele resfriado comum que a gente tem. Esses vírus, eles vão funcionar como uns cavalinhos para poderem levar esses anticorpos da Covid-19 para o nosso sistema imunológico. O vírus da gripe, ele vai servir aqui apenas como transporte para esses imunizantes, tá? Percebam o quanto que o desenvolvimento de uma vacina, pessoal, é alguma coisa elaborada, envolve pesquisa refinadíssima, tá? Ao serem modificados para desenvolver a vacina, eles não se replicam e não causam resfriado. Então, além de se utilizar vírus de resfriado comum, os cientistas eles ainda modificaram geneticamente esses vírus para que não ocorra o fato, por exemplo, de uma pessoa que toma vacina contra a Covid-19 pegar uma gripe. A gente sabe que alguns dos efeitos colaterais que a gente tem quando toma vacina, e o professor teve esses efeitos colaterais quando ele tomou, é a gente desenvolver algumas infecções. Ou seja, não significa que, apesar de modificar geneticamente, que você não possa ficar resfriado. O professor, quando tomou vacina, ele ficou resfriado, ele teve dor de garganta, ele teve sinusite, que são doenças chatas. Mas todo mundo concorda que são doenças muito melhores do que a Covid-19. Pode falar, Giovana. Aconteceu a mesma coisa com a minha tia. Ela tomou a vacina, só que ela estava gripada antes. Então, Sim. infelizmente, ela faleceu. Então, por isso que não pode tomar Nossa, vacina que chato, antes. Giovana. Que Sim. chato. Aí ela deixou duas meninas. Nossa Senhora, que tragédia. No meu caso, eu não estava gripado quando eu tomei, mas eu tive os efeitos colaterais, entendeu? Esse relato que você está dando é muito importante para que as pessoas, porque às vezes as pessoas no desespero de se imunizarem, de serem vacinadas, elas acabam não prestando atenção em alguns detalhes que são importantes. Se o seu corpo não está preparado para receber a vacina começa a se tornar um fator perigoso, entendeu? Se no meu caso, por exemplo, professor, que eu não estava com nenhuma doença, eu desenvolvi uma série de sintomas por causa da vacina, uma pessoa, por exemplo, que está gripada, que possui outra doença, ela está dentro de um grupo de risco que às vezes ela não consegue ser imunizada na data certa. Por exemplo, vou dar outro exemplo para você. Você deu o exemplo da sua tia, que infelizmente faleceu. O professor, ele ainda tem uma avó. Eu tenho uma vovó ainda que ela tem quase 100 anos de idade. A minha avó, ela não pode tomar a vacina, porque ela está tão fraquinha, está tão debilitada por conta da idade dela, que se ela tomar a vacina e ela tiver um desses efeitos colaterais que o professor teve, por exemplo, ela corre o risco de falecer, entendeu? Então, a gente tem que ficar guardando a minha avózinha dentro de casa, trancada quase, porque ela quer sair toda hora para ir na feira, para ir no açougue, entendeu? E a gente tem a gente proibiu ela de fazer isso e a gente contratou uma pessoa para ficar com ela, mas ao mesmo tempo para ficar vigiando ela para ela não sair, entendeu? Então, assim, esse depoimento que você deu é um depoimento muito triste, assim, muito, pelo que aconteceu com a sua tia, mas aponta para a gente que uma vacina também é algo forte. E a gente sempre precisa prestar atenção a gente sempre precisa prestar atenção no nosso corpo, se a gente está bem, antes da gente tomar uma vacina dessa. No caso de vocês, que são jovens, a vacina provavelmente não vai causar nada, entendeu? Mas no caso de pessoas ali que já têm uma determinada idade, acima dos 30 anos, ou mesmo pessoas que tenham comorbidades com 20 e poucos anos, já é um risco, tá? Vou voltar para o texto então. Obrigado pela participação, Giovana. Tomara que os filhos, tomara que seus primos, eles entendam o que foi que aconteceu e possam lidar bem com isso. Voltando aqui. Ele possui outra parte do processo envolve o código genético do próprio SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 é o nome técnico que a gente dá para a Covid-19. Ele possui em sua superfície externa uma espécie de coroa, por isso que ele chama corona. Ele tem uma coroa de espinhos, olha lá, formada pelos chamados spikes, ou espigões, ou espinhos, é a mesma coisa, que são os responsáveis pela ligação do vírus às células dos seres humanos. É como se o vírus, por meio desses espinhos, eles grudassem nas nossas células, e aí eles por meio dos espinhos, eles aplicam
o material genético do vírus dentro da nossa célula. E aí as nossas células vão começando a ficar doentes, uma a uma. E é por isso que a gente pega a Covid-19. Funcionamento técnico é mais ou menos dessa forma. Para produzir a vacina candidata da Janssen, um material genético, que eles chamam de proteína S, que é presente nesses espinhos do vírus, ele é colocado dentro do adenovírus, que é aquele vírus que eu falei para vocês do resfriado, que serve para transportar o imunizante. Quando a pessoa recebe a vacina composta do vírus não replicante, que carrega a informação genética da COVID, o corpo inicia o processo de defesa e possui anticorpos contra aquele invasor. A resposta imunológica produzida por esse processo cria, então, uma memória no corpo contra o coronavírus e ensina o próprio corpo a reconhecer e atacar o vírus quando a pessoa entrar em contato com ele. Ou seja, o que os cientistas fizeram, pessoal? E olha a genialidade. Eles pegaram um vírus comum, eles neutralizaram esse vírus comum para que a pessoa não fique resfriada, e eles colocaram, dentro desse vírus comum, eles colocaram aquela proteína que faz os espinhos que o vírus do coronavírus faz. E dentro do vírus, eles colocaram um material imunizante. Aí, o que acontece? Esses vírus, eles entram dentro da gente e eles vão funcionar como um resfriado comum. Eles vão procurar as nossas células. Quando eles chegam nas nossas células, esse vírus ele vai grudar na parede da célula, vai aplicar o material genético dele dentro da célula, igual o vírus do coronavírus faz, só que em vez de colocar o material do coronavírus, ele vai colocar o imunizante da vacina dentro das nossas células. E aí, se a gente tiver contato com o coronavírus no futuro, quando o vírus tentar colocar o material genético dentro dele, a nossa célula vai falar, aqui não, amigão, eu já estou protegido. E a gente não vai ficar doente. Em poucas palavras, de uma maneira mais simples, é desse jeito que funciona a vacina da Covid. Tá? E aqui a gente chega na última parte do texto. Inovação em pesquisa e desenvolvimento. A plataforma tecnológica Advac, e aí vocês percebam aqui, ó, que existe um termo aqui, um R circulado por uma bolinha aqui. Significa o quê, pessoal? Significa que esse termo Advac é um termo que é registrado, ele é um termo de propriedade da Janssen. Então, se qualquer outro pesquisador ou qualquer outra empresa quiser utilizar um termo, esse termo Advac, ele precisa pagar esses direitos autorais à Janssen. Só a título de curiosidade mesmo, para vocês saberem o que significa esse Rzinho aqui. Usada pela empresa no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. É uma tecnologia, agora vai explicar o que é a Advac, ó. É uma tecnologia comprovada que já foi utilizada pela empresa na pesquisa e desenvolvimento de outros projetos de vacina. A vacina da Janssen contra o Ebola, que é recém-aprovada pela Comissão Europeia, é um dos exemplos. Além disso, as candidatas à vacina contra Zika, HIV e vírus sincicial respiratório, que causa aquilo que a gente chama de crise respiratória aguda grave, também estão sendo desenvolvidas a partir dessa plataforma. Estudos clínicos dos imunizantes desenvolvidos nessa plataforma já envolveram mais de 100 mil pessoas em todo o mundo, englobando idades e perfis diversos de participantes. Essa tecnologia tem permitido à empresa desenvolver rapidamente novas candidatas a vacinas e aumentar a capacidade de produção em larga escala da candidata ideal. Pronto. Chegamos ao final do nosso texto. Nosso texto, a gente viu que foi um texto grande, pesado, com uma linguagem muitas vezes difícil. Vamos ver o que o pessoal do PET vai perguntar para a gente. Primeira pergunta. O texto que você leu é a divulgação de um estudo científico que precisa seguir rigorosamente alguns procedimentos, como o professor tinha explicado para vocês antes de ler o texto. Qual o objetivo do trabalho científico tratado no texto? Bom, essa pergunta é fácil. O principal assunto tratado nesse texto de divulgação científica é o desenvolvimento do estudo clínico pela empresa Janssen da vacina relativa à Covid-19. É isso. E o texto vai explicar para a gente como que funciona esse mecanismo, mas o objetivo do trabalho científico é esse, é mostrar como anda o desenvolvimento, como andava, né, porque agora a vacina já está pronta, como andava o desenvolvimento da vacina da Janssen e a aplicação da fase 3 do estudo clínico no Brasil.
é esse o tema principal. A gente não precisa ficar dourando a pílula nem escrevendo demais, justamente porque também se trata de um texto de linguagem difícil. Então, vamos nos ater àquilo que a gente consegue responder, tá? Essa é a primeira resposta. Segundo, é comum, em títulos de divulgação científica, o uso de títulos e subtítulos que organizam as ideias a serem apresentadas. E por quê, pessoal? Porque como a carga de informação no texto científico ela é muito grande, você precisa organizar aquilo para depois você conseguir localizar essas informações de maneira mais fácil. Porque senão, imagina um texto de 80 páginas que não tem nenhum subtítulo, nenhuma delimitação de assunto, a gente vai ficar perdidinho para tentar encontrar alguma informação, por exemplo, que a gente queira colocar em algum texto que a gente vai fazer. Então, olha só, o que a questão pediu para a gente? Para a gente localizar o título, localizar e transcrever, né? Escrever aqui, o título e os subtítulos. Outra questão muito fácil. O título, pessoal, é aquilo que a gente encontra aqui ó, logo no começo. Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen contra a Covid-19. Esse é o título desse artigo, dessa publicação de divulgação científica. Pesquisa e desenvolvimento da vacina candidata da Janssen. E os subtítulos, pessoal, são todas aquelas divisões por assunto que a gente encontrou aqui no texto, que inclusive eles estão em negrito. Então, aqui, ó, primeiro subtítulo. Primeiros resultados dos estudos da vacina candidata. Primeiro subtítulo. Segundo subtítulo, mecanismos de ação. Terceiro subtítulo, inovação em pesquisa e desenvolvimento. Pronto. Está aqui a nossa resposta, sem segredo nenhum. O título, em negrito, no começo do texto, e os subtítulos são essas divisões aqui que estão em negrito. Tá? É só transcrever aqui o título aqui na primeira linha e os subtítulos, até para ficar mais organizado, você faz um em cada linha. Pronto, matou a questão, a gente já pode passar para 3. Fácil, fácil, mamão com açúcar. Tá. Agora, pessoal, questão 3. O pessoal pediu para a gente localizar, olha, o estudo apresenta dados numéricos. Perceba aqui, ó, a dica já foi dada para a gente. Eles querem números que nos ajudam a compreender o processo realizado na pesquisa. Ah, voltou. Tinha parado aqui no meu outro telefone, tinha parado aqui de projetar a tela. Deixa eu só ver só um instante, Giovanni. Ah, tá. Pra ver se aconteceu alguma coisa com a Júlia que ela saiu. Tá certo. Podemos voltar então. Então, voltando, Giovanni, aqui, ó. O que o pessoal está pedindo para a gente? Dados numéricos. Então, basta a gente ficar atento aqui no nosso texto, aonde que a gente encontra esses números. Então, vamos lá. Primeira coisa que eles pedem. Pode falar, Giovanni. Sim, esse que eu tava meio em dúvida, então Era eu essa a tinha... questão? Sim, Tá. que eu tava Essa meio em questão, dúvida. você fala do subtítulo ou essa questão 3 agora? Essa 3 agora. Tá, então vamos fazer ela direitinho aqui, para não ter dúvida. Então vamos lá, ó. Precisamos localizar o quê? Dados numéricos, que ajudam a compreender o texto. Então vamos localizar no mesmo texto para completar a tabelinha. Então aqui, ó, a primeira pergunta que fazem para a gente, qual que é o número de centros de pesquisa que participam da fase 3 no estudo do Brasil? Vamos lá procurar nosso texto. É porque o que dificulta aqui, Giovana, é que o texto é grande, entendeu? Então, a gente precisa fazer uma leitura, às vezes a gente precisa ler várias vezes para encontrar esses termos. O que é importante para facilitar? Você pegar uma caneta, uma canetinha marca-texto, alguma coisa, e ir grifando esses números que forem aparecendo no texto, tá? Eu já localizei aqui, ó, tá no segundo parágrafo, na primeira parte do texto. Aqui, ó, ao todo, são 28 centros de pesquisa que participam da fase 3 do estudo do Brasil, tá? Então, ó, para a gente responder, aqui está perguntando o número de centros de pesquisa que participam da fase 3 no estudo do Brasil. É só a gente vir aqui, ó, colocar 28 centros, que é o número que o texto nos apresenta, o número de centros de pesquisas, tá? O número de centros de pesquisa não no mundo, mas o número de centros de pesquisas no Brasil, tá? Então vamos lá, segunda pergunta que eles estão fazendo para a gente. Aproximadamente quantos adultos foram testados pelo estudo? Vamos lá de novo.
Aqui, eu acho que a resposta está aqui de novo. Ó. Ao todo, 28 centros de pesquisa participam da fase 3 no estudo do Brasil, distribuídos em 11 estados. Ou seja, a gente tem 28 centros e esses 28 estão em 11 estados diferentes do Brasil, com capacidade de participação de até 7 mil voluntários no país. Então, olha só, Giovana, a resposta da nossa 2 está aqui também, ó. A capacidade de participação é de até 7 mil voluntários. Então, por isso que você percebe que o texto ele fala que não são 7 mil candidatos. Eles falam que podem ser até 7 mil candidatos. Então, por isso que a pergunta, ele não fala no número exato. Eles não perguntam aqui quantos adultos foram testados pelo estudo. Eles perguntam aproximadamente quantos adultos foram testados. Então, a gente pode colocar aqui ó, que a capacidade é de até 7 mil adultos testados pelo estudo. Essa é a resposta aqui desse item 2, tá? Vamos olhar aqui ó, o número, próximo ponto, o número de doses necessárias para imunização de um indivíduo. Vamos procurar, essa vai ser um pouco mais difícil, vamos ver. Tá. Então, ó, a gente tem essa um pouco mais elaborada, Giovana, porque olha só, a gente tem um parágrafo que mostra qual foi os índices de imunização das pessoas, quando elas tomaram uma dose de vacina, que é 90%, e quando elas tomaram a segunda dose da vacina, nesse caso foi 100%. Depois, no próximo parágrafo, eles falam que uma prévia de parte desses dados havia sido publicada nessa publicação aqui em setembro de 2020, o que permitiu à empresa dar andamento a um estudo global de fase 3 com a dose única da vacina. Tá? Então, o que o texto está falando para a gente, Giovana? Está falando que foram realizadas pesquisas em 2 doses, e que as pessoas elas foram imunizadas com uma dose só, com 90%, e com 2 doses, 100%. Todas as pessoas foram imunizadas. Só que a ideia da empresa, da Janssen, é fazer uma fase global, uma fase de estudo global, que é chamada de fase 3, dando apenas uma dose para as pessoas. Então, qual que era o objetivo da Janssen? É dar, em vez de dar, como as outras vacinas, precisar de 2 doses para as pessoas, é tentar dar apenas uma dose, que já imunizaria as pessoas contra a Covid-19. Então, agora a gente tem um problema aqui, Giovana. Porque, por exemplo, o texto está perguntando para a gente o número de doses necessárias para imunizar um indivíduo. Se a gente for trabalhar em termos de estatística, a gente vai ter que colocar que são 2 doses, porque só as 2 doses imunizaram todas as pessoas contra a Covid-19. Às vezes corre o risco da pessoa estar entre aqueles 10% que tomaram a primeira dose e não ficaram totalmente imunizados, elas precisavam da segunda. Então, o professor aqui, ele aceitaria a resposta aqui de 2 doses, tá? Pode falar, Giovana. Mas é só uma pessoa ou tem mais de uma? Não. Vamos imaginar assim, vamos fazer uma conta matemática. Vamos imaginar que são 100 pessoas tomando a vacina, tá? Dessas 100 pessoas, as 100 pessoas tomaram a primeira dose. Dessas 100 pessoas, 90% ficaram imunizadas, com uma dose só, ficaram totalmente imunizadas. E 10% não. Seria como se, de cada 100 pessoas que tomassem a vacina, 90 não precisariam da segunda dose. Mas 10 pessoas precisariam tomar a segunda para ficar totalmente imunizada, entendeu? Essa que é a questão. Se a vacina ela fosse 100% imunizante com uma vacina apenas, o resultado seria 100% das pessoas imunizadas. Mas o resultado foi 90% na primeira dose, entendeu? Então, aqui, ó, o professor, eu vou aceitar as 2. Você pode colocar uma ou 2. O objetivo da empresa era que as pessoas fossem imunizadas apenas com uma dose. Não precisaria tomar 2. Mas eu também vou aceitar a resposta para aquelas pessoas, por exemplo, para ter certeza que todo mundo seja imunizado, ela precisa tomar 2 doses da vacina. Então, aqui eu aceitaria, o professor vai aceitar. Eu não sei, porque eu não tenho o gabarito do Estado, mas assim, o professor aceita uma dose ou 2 doses. Qualquer uma dessas que você responder, eu vou aceitar. Você entendeu?
Ou ficou confuso? Entendi. Então é isso. Você pode responder um ou dois. Mas você entendeu isso que eu te falei, né? De cada 100 pessoas que tomavam a vacina, 90 não precisariam tomar a segunda dose. Mas existiriam 10 que precisariam tomar. Como a gente está falando de 7 mil pessoas, aí a gente vai precisar, o número de pessoas total vai ser de 700 pessoas. De cada 7 mil que toma, 700 precisa tomar a segunda dose para ficar totalmente imunizado. Entendeu? Sim. Voltando aqui no nosso último item, a gente até já respondeu ele, Giovana, que a gente fala, nessa conversa nossa, porque a gente está falando sobre o percentual de imunização entre as pessoas testadas. Então, qual que é o percentual? Foi o que o professor acabou de falar. 90% em primeira dose e 100% no caso das pessoas que tomam duas doses. Então, a resposta é essa: 90% para aquelas que tomam apenas a primeira dose e 100% para aquelas que tomam a segunda dose. É essa que é a resposta do último item aqui. Você conseguiu compreender? Ficou tranquilo para você agora responder a essa questão? Sim, entendi. Tá. Vou passar para a 4 agora, só para a gente finalizar a semana 3, tá? E aí, professor, eu vou ter que parar aqui porque eu preciso ir para minha outra escola. Amanhã a gente vai começar igual a sugestão que você me deu, da gente começar às 2 horas para a gente poder até continuar por mais tempo, tá? Amanhã tem alguma aula marcada de algum outro professor? Não. Não, então amanhã a gente começa 2 horas do jeito que você me sugeriu, porque aí fica melhor para você também, tá? Ok. Tá. Então vamos só terminar essa 4 aqui para a gente poder encerrar nosso vídeo. Questão 4. De acordo com o texto, responda. Que outra vacina foi desenvolvida e aprovada utilizando a mesma plataforma tecnológica que está sendo usada na pesquisa da vacina contra a Covid, da Janssen? Então, vamos procurar nosso texto. Eu acredito que está aqui no final. Tá? Está perguntando que outras vacinas foram feitas por meio daquele negócio que a gente viu do Advac, que é a pesquisa desenvolvida pela Janssen. E a resposta está aqui, ó. A nossa resposta está aqui. As vacinas que foram desenvolvidas usando esse método da Janssen foram as vacinas contra o Ebola, que acabou de ser aprovada pela Comissão Europeia, né, pelos países europeus. Então, a vacina contra a Ebola, que mais? A vacina contra, aqui, ó, a Zika, o HIV e o vírus sincicial respiratório. Essas são as vacinas que foram desenvolvidas se utilizando desse método e que é a nossa resposta lá. A vacina contra o Ebola, contra a Zika vírus, contra o HIV, que é o vírus da AIDS, e o vírus sincicial respiratório, que é o que causa a síndrome respiratória aguda grave. Tá? Essas são as vacinas que foram desenvolvidas utilizando da mesma plataforma tecnológica da Janssen. O professor já respondeu de novo a de baixo aqui, ó. Na verdade, que está perguntando qual outra vacina. Aqui você pode colocar que a outra vacina que foi desenvolvida, tá. A outra vacina foi desenvolvida só do Ebola. E as outras vacinas foram dessas doenças que o professor elencou por você aqui. Deixa eu até ler o texto mais um pouquinho, para ver se existe alguma empresa que você está perguntando sobre vacina de Covid ou se são essas vacinas mesmo que a gente apontou. Não, é isso mesmo. Então, ó, a primeira pergunta está se referindo à vacina. A primeira pergunta está se referindo a essa vacina da Ebola, tá? Não, é isso mesmo. A primeira resposta, então, é a vacina que foi desenvolvida pela Janssen contra o Ebola e as vacinas que estão se utilizando do mesmo método, que é o caso da questão B aqui. As outras doenças que estão se desenvolvendo vacinas se utilizando dessa mesma plataforma é a do Zika vírus, do HIV e o do vírus sincicial. Está aqui a nossa resposta. Letra A, vacina contra a ebola, e letra B, essas outras vacinas que estão sendo desenvolvidas. E aí, Giovana, a gente chega no final aqui do nossa semana 3 do PET 2, tá? Ficou alguma dúvida? Você queria me perguntar mais alguma coisa? Não, é só essa dúvida mesmo. Ficou tranquilo, né? Ficou. A gente vai fazendo devagarzinho, às vezes
é um pouco cansativo, mas a gente fazendo desse jeito que o professor está fazendo, não vai ficando dúvida. O professor pega na mão, vai fazendo devagarzinho, lê o texto, aí não tem erro. Para quem está se dedicando, igual você e a Júlia, estão assistindo as correções, fazendo as atividades, vocês vão se dar bem na matéria. E o professor não está esperando a hora de começar a aula presencial para conhecer vocês na sala, tá? Ok. Daqui a pouco daqui a pouco todo mundo está imunizado e a gente pode voltar a ir para a escola normalmente. Bom, pessoal, eu queria agradecer a presença da Giovana, que ficou até o final. A Júlia, ela teve um contratempo, ela precisou sair mais cedo, mas eu queria agradecer a presença dela também. Estão sempre presentes nas minhas aulas, sempre participando. E eu queria, para quem não está participando aqui ao vivo comigo, eu queria agradecer também para quem assistiu o vídeo no YouTube. Caso essas aulas não sejam disponibilizadas, lembrando que essas aulas serão disponibilizadas no meu canal do YouTube, caso alguém queira voltar e assistir quantas vezes quiserem. Se vocês permanecerem com alguma dúvida, mesmo depois da correção, vocês podem me chamar no meu WhatsApp, no privado, tá? E eu queria desejar a todo mundo uma boa tarde e que o prazo para a gente entregar, o prazo final para a gente entregar o PET 2 está acabando, pessoal. O semestre 2 está acabando. Então, aguardo a tarefa de vocês, tá? Então é Ok. isso. Até mais, pessoal. Boa tarde, Giovana. Boa tarde. Até mais. Até mais.